Capítulo 5. O silêncio precede a revelação. Pode parecer contraditório afirmar que Deus se comunica através do silêncio, mas essa forma de comunicação divina tem uma profundidade peculiar. Embora Deus fale de várias maneiras, o silêncio em si possui uma singularidade que merece nossa atenção. Quão solene essa tratativa nos deve ser. Silêncio não é sinônimo de afastamento ou ausência, é zelo. O silêncio de Deus pode ser profundamente desesperador, especialmente quando estamos enfrentando dificuldades e a única resposta que encontramos é a quietude. Este sentimento é capturado de maneira eloquente nas palavras de Jó, e em se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, Jó 23:3. Quando estamos no meio do sofrimento, o silêncio de Deus pode soar como abandono, mas na realidade, é uma forma de cuidado celestial. Pode parecer ausência, mas é, na verdade, uma manifestação da atenção divina. Quando passamos por momentos de desespero, é comum traçarmos planos e imaginarmos que, se certas condições forem atendidas, nossos problemas serão resolvidos. Jó, no seu sofrimento, desejava uma audiência com Deus, ansiando por respostas. Contudo, antes de ter um encontro com a revelação de Deus, Jó precisava passar pelo ocultamento de Deus. Isaías 45:15 nos lembra desta natureza paradoxal do Criador: verdadeiramente tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, o Salvador. Este pensamento nos apresenta um Deus que, ao mesmo tempo, se esconde e se revela. Mas por que Deus se encobre? O ocultamento de Deus tem um propósito profundo. É nos momentos de quietude divina que as impurezas do nosso coração são trazidas à tona. Quando o Senhor se oculta, Ele está nos dando a oportunidade de enfrentar e purificar nossos pensamentos e emoções mais profundos. Ele está atento ao coração que não compreende a voz que não é audível, e à presença que não é sentida. É durante o silêncio que Deus trabalha de maneira mais acentuada em nosso ser, refinando-nos e preparando-nos para uma revelação maior de sua presença e inefável propósito. Esses momentos de quietude são, muitas vezes, necessários para que possamos desenvolver uma fé mais profunda e uma confiança mais sólida em nosso Senhor. Quando tudo parece desmoronar ao nosso redor e o Criador permanece em silêncio, somos forçados a olhar para dentro de nós mesmos e examinar a autenticidade da nossa fé e devoção. É nesses momentos que aprendemos a confiar em Deus não pelo que Ele faz por nós, mas por quem Ele é. Através de sua descrição, o Senhor nos ensina a esperar nele com paciência e confiança. Ele nos mostra que sua presença não está limitada às manifestações visíveis ou audíveis, mas que Ele está sempre conosco, mesmo quando não podemos senti-lo. Esta é uma lição difícil, mas essencial para o crescimento espiritual. Ao aprender a adorar e confiar em Deus no silêncio, desenvolvemos uma fé que não depende das circunstâncias, mas do relacionamento íntimo e profundo com Ele. Assim, ao passarmos por momentos sem atividade divina, devemos lembrar que Deus está mais próximo de nós do que nunca. Ele está trabalhando em nosso favor, refinando nossa fé e preparando-nos para uma revelação maior de sua glória e amor. Um exemplo notável de como Deus utiliza o silêncio como meio de comunicação pode ser encontrado em 1 Reis 19:12, quando o profeta Elias experimentou um terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava nesses elementos poderosos. São elementos que por si só já produzem som, numa demonstração da grandeza do Todo-Poderoso que ecoam através de sua natureza. Em vez disso, Deus se manifestou através sício tranquilo e suave. A palavra tranquilo em hebraico, mama, deriva da raiz damon, que significa estar em silêncio. Assim, Deus está na voz do silêncio. Quando lemos Jó 31:40, encontramos a declaração, enfim, das palavras de Jó. Agora, já não há só o silêncio de Deus, findaram-se também as palavras de Jó. Como essa afirmação nos traz ensinamento, em boa porção do livro há uma imensa atividade do parte dos homens. Palavras, mas nenhuma do nosso Senhor. Não houve um movimento de uma partícula sequer do Criador até então, é como se Deus se mantivesse numa quietude provocativa. Ele é perfeito, nós, vasos uniformes na mão de um hábil oleiro. Ele é sabedor do tempo e da temperatura de cada cuidado dispensado a seus filhos. Como nosso Senhor aperfeiçoa de maneira peculiar seus filhos.
Quando não havia mais energia, argumentos ou alternativas, Jó enfim se calou. E só o Senhor sabe como ele falou. As audiências não foram marcadas e Jó não estava na posição de reivindicá-las. Quão necessário é chegar ao fim de nós mesmos, não digo chegar ao final de um túnel diante de uma circunstância, não ver luz quando tudo em volta é escuridão, é não encontrar respostas em nós mesmos. Nossos pensamentos são perturbadores, pois sua origem e o final deles vêm da mesma fonte. As possibilidades humanas nada acrescentam, pelo contrário, levam a uma exposição plena da alma. Em vez de nos concentrarmos demasiadamente em nós mesmos, somos chamados a olhar para fora de nossas próprias habilidades e recursos exercendo a fé. A prática constante da introspecção pode se tornar um gerador de incredulidade quando nos leva a confiar em nossa própria capacidade de resolver problemas e superar desafios. Ao nos envolvermos excessivamente em um exame minucioso de nossos próprios pensamentos, ações e motivações, corremos o risco de perder de vista a soberania e o poder de Deus sobre todas as coisas. A preocupação desmedida com nossas falhas e fraquezas pode levar à falta de confiança em Deus e à falta de dependência dele para nos guiar e nos capacitar. As Escrituras nos lembram repetidamente da importância de confiar em Deus em vez de em nós mesmos. Provérbios 3, 5 e 6 nos incentiva a confiar no Senhor de todo o nosso coração e a não nos apoiar em nosso próprio entendimento limitado. Jesus também nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, em vez de nos preocuparmos com nossas próprias necessidades e desejos. Mateus 6,33. Em meio à tumultuada sinfonia da vida, o silêncio de Deus se destaca como uma nota solene e profunda. É um silêncio que ressoa além das palavras, ecoando nas profundezas da alma humana, despertando um anseio inexplicável por sua presença. Quão precioso é chegar ao fim de nós mesmos para que se encerre todo o nosso falar e o Senhor possa, enfim, se revelar. Esse processo expõe nosso coração e nos desafia a confiar nele mais plenamente. A fé é um ato de olhar para fora de nós mesmos e viver na dependência de Deus. Nosso Senhor nos dá medidas cada vez maiores à medida que crescemos nele. Como nos valemos de nossas faculdades, como nos inquietamos com coisas e circunstâncias, quando devíamos descansar nele, confiar naquele que está acima de todas as adversidades. O silêncio de Deus é uma oportunidade para crescimento espiritual e uma expressão de sua soberania e amor. É na voz do silêncio que encontramos uma comunicação profunda e transformadora. Enquanto estivermos cheios de nós, nos pensamentos, razões, conjecturas, nossas ruínas impedirão de avançar, não podemos ser tratados. Consideremos as histórias dos patriarcas, cada vez que Deus os visitava, ele realizava uma transformação em suas vidas. Durante essas visitas divinas, Deus removia partes das suas almas que eram marcadas por tendências e comportamentos pecaminosos. Ele não apenas retirava esses elementos indesejáveis, mas também infundia em suas almas algo de sua própria essência. Essa troca divina substituía o pecado e a imperfeição humana pela santidade e o amor de Deus, mostrando o cuidado contínuo que ele tem por nós. Assim, ao olhar para essas histórias, podemos entender melhor como Deus trabalha para nos purificar e nos aproximar de sua natureza divina. Não há como adicionar algo em um recipiente já cheio, temos que ser esvaziados. Gostaria de passar ao longe sobre as visitas dispensadas ao servo Abraão. O tratamento de antes estabelece um princípio e o mesmo se aplica agora em nosso tempo. É de onde ele nos tira, quem nós éramos por si só, e aonde ele nos leva para sermos representantes dele, cristãos, que significa pequeno Cristo em grego, seus representantes. Gênesis 12:7, Deus aparece a Abraão em Harã, prometendo dar-lhe a terra de Canaã. Não é assim conosco? Ele nos visita em nossa condição mais baixa, deplorável, ou nos equivocamos pensando que somos agraciados de acordo com nossa capacidade, serviços, talentos e dons? Abraão recebeu 11 visitas do Nosso Senhor, e saiu de alguém que manufaturava ídolos, a ser pai de multidões. Leia Gênesis, do capítulo 12 ao 22, com o coração devoto e sedento, peça ao Espírito Santo que te conduza por essas maravilhosas linhas escritas por suas penas de sabedoria os princípios estabelecidos nas tratativas com seu escolhido. Por mais inspirador que seja o assunto das visitações. A breve citação foi para aguçar o leitor a fazer uma leitura pormenorizada da vida de Abraão, há figuras e ensinamentos maravilhosos para seu deleite.
Agora voltemos a Jó. Quantos questionamentos e com ele seu coração é exposto no mais profundo do seu ser. Todo seu pensamento paira em cima da razão humana, na incapacidade de chegar a alguma conclusão salutar por si só. Quando nossa base está em uma falsa religiosidade, todo e qualquer tipo de tratamento é desmedido, sem sentido e desmerecido. Jó, um homem de fé, há muito disciplinado por sua religião, de repente se viu diante de um dilema imperioso que transcendeu toda a sabedoria e experiência humanas. Se soubéssemos quem nós somos à luz de Deus, ficaríamos admirados como os outros nos tratam tão bem. Martin Lloyd-Jones. Até aqui o silêncio, a ausência de palavras e manifestação de Deus, só nos sobraram até então, os frágeis argumentos de Jó, que nos leva diante do homem em sua forma mais crua e deplorável. Suas perguntas e queixas, que brotaram como uma torrente em meio ao seu sofrimento, não eram meramente expressões de dor, mas janelas que revelaram as profundezas inexploradas de sua alma. A fé de Jó, durante grande parte de sua vida, havia sido enraizada na mesma experiência religiosa compartilhada por seus 3 amigos. Eles acreditavam em um Deus que recompensava a retidão e punia o pecado de maneira previsível e simplista. Em outras palavras, ele era adepto da teologia da retribuição. No entanto, o sofrimento devastador de Jó o forçou a realizar uma análise dolorosa e desafiadora em seu conhecimento superficial e na ausência de um relacionamento pessoal com o Deus. Foi somente quando Jó se viu vazio de todas as palavras, quando não possuía mais forças para articular argumentos ou racionalizações dentro do vazio existencial, que todos os espaços de sua alma foram expostos à luz de Deus. Em resumo, o silêncio de Deus é uma forma profunda de comunicação que nos convida a viver pela fé e a depender dele em todos os momentos. Não é abandono, muito menos afastamento, é uma provocação para expor ao limite a condição humana. Como é necessário, o esgotamento da sabedoria humana. A quietude de Deus é uma oportunidade para crescimento espiritual e uma expressão de sua soberania e amor. É na voz da calmaria que encontramos uma comunicação profunda e transformadora. O silêncio de Deus não é um obstáculo ao nosso relacionamento com Ele, mas sim um elemento valioso dessa intimidade. É uma oportunidade para crescer espiritualmente, para confiar em sua soberania e para experimentar seu amor de maneiras mais profundas que transcende as palavras e transforma nossas vidas. Nos convida a nos achegar a Ele com corações vazios de nós mesmos e a buscar sua face, mesmo quando parece silencioso e que nada está acontecendo. Nesse processo, encontramos crescimento espiritual, maturidade e uma compreensão mais profunda de quem Ele é. Em sua soberania, Ele escolhe quando e como responder às nossas perguntas e preocupações. Em seguida daremos início ao nosso 6º capítulo com o tema Eliú, figura do Espírito Santo. Até!